O Irã atingiu hoje, sem atacar diretamente, dois alvos cruciais nessa guerra. O primeiro foi a central nuclear de Israel no deserto de Negev, ali no sul do país. E o segundo alvo foi a distante ilha de Diego Garcia, situada no meio do Oceano Índico, e onde tem uma base militar compartilhada entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Só que essa ilha fica a 3.800 quilômetros. E se fizer uma comparação, a distância entre o Irã e Londres é exatamente 3.800 quilômetros ou 4.000 quilômetros, a mesma distância para Paris. Isso fez soar os alarmes, principalmente se considerar que o presidente Trump havia antes denunciado que o Irã estaria preparando um míssil supercontinental para atingir os Estados Unidos. Aí a conta mais alta, porque são 10.000 quilômetros de distância entre Irã e Washington e Irã a Nova York. Eu vou aqui diretamente a Londres para sentir a reação dos ingleses, sintonizando exatamente o canal da BBC no YouTube. This does not feel like a war that's de-escalating. Whoa. This afternoon, the Israeli town believed to host their nuclear arsenal was hit by an Iranian ballistic missile. Retaliation, Tehran said, for a strike on one of their nuclear facilities. It was not the only attack that expanded the scope of this war. O jornalista diz, não é? O nome dele é o Joe Inwood, correspondente lá na região. Ele diz que esse não foi só o primeiro ataque. O segundo ataque é que é mais abrangente e demonstra, não é, o escopo, o aumento do alcance dessa guerra. Por quê? Iran fired 2 ballistic missiles at the UK-US base on Diego Garcia, around 2,400 miles from the Iranian coast. É que ele diz que são 2.400 milhas entre a distância entre o Irã e essa ilha do Oceano Índico, a Diego Garcia. Só que, para nós, é melhor entender falar em 2.800 quilômetros. Although neither hit their target, it is far further than their missile. Então ele diz assim que, embora não tenha atingido o alvo, no caso aqui da Diego Garcia, esse ataque foi muito mais longe do que se pensava que os mísseis iranianos seriam capazes de alcançar. We've seen the latest in Iran's A gente vê aqui a ministra das Relações Exteriores da Inglaterra, a senhora Yvette Cooper, com semblante carregado, comentando esse episódio. strikes aiming at Gulf partners, at international shipping, at allies and British interests as well. And that is why we have continued to support defensive action. There had been some speculation as to whether the missiles could have reached that far. The Israelis say the threat was real. E aí o jornalista vai mais longe e especula, não é? E diz que aquelas mísseis do Irã poderiam ir mais longe. E diz, citando um oficial lá de Israel que vai passar aqui agora, que realmente a ameaça é real, ou seja, ultrapassar aqueles limites de 3.800 quilômetros, não é? Porque até aqui os mísseis do Irã tinham se limitado a 2.000 quilômetros e agora foram a 3.800. Iran launched a two-stage intercontinental ballistic missile with a range of 2,500 miles towards an American target on the island of Diego Garcia. These missiles were not intended to hit Israel. Their range reaches the capitals of Europe.
Então ele diz que isso não foi dirigido a Israel, mas às capitais da Europa. The full scale and capacity of Iran's ballistic missile program has long been the subject of debate. Today, some of those questions have been answered. It shows that the radius of action Iran has is much bigger than people thought. It brings potentially European cities into target range, unlikely as I think that is at the moment. And it certainly complicates the job of missile defense across that area. E aí, comprometendo, segundo aqui esse analista, ainda mais o nível das defesas antimísseis por parte do Ocidente, que estariam se esgotando devido a essa capacidade de saturação que tem feito o Irã com seus mísseis cada vez mais velozes e cada vez mais numerosos sobre Israel e toda aquela região do Golfo, e agora atingindo o Oceano Índico e ameaçando as capitais europeias. Já o presidente Trump reagiu aos dois incidentes, ameaçando, como é sua forma usual, de atacar as instalações elétricas do Irã, e ainda mais, para usar um termo que é muito de sua preferência, obliterar toda a energia elétrica do Irã. Obliterar, a gente sabe, que é arrasar de uma vez por todas. Esse material da CNN diz também que o presidente diz que os Estados Unidos vão atacar o Irã daquela maneira se o Estreito de Hormuz não ficar aberto dentro de 48 horas. Mas, como eu dizia, o Irã não atacou diretamente aquela central nuclear de Israel, mas aproveitou a oportunidade para, segundo eles, darem um recado, ou seja, disparou contra vários edifícios ali muito próximos à cidade de Dimona, onde estaria essa central nuclear de Israel, que é considerada ultra secreta. Hoy Irán ha disparado hasta 5 tandas de misiles contra la ciudad sureña de Dimona. Allí se ubica... E aí, aqui essa é um noticiário da France 24, France 24 horas da França em espanhol, dizendo que foram 5 os mísseis disparados contra a cidade de Dimona, onde fica essa central nuclear. Una central en la que es un secreto a voces. En los años 50 Israel basó su programa de enriquecimiento de uranio para desarrollar armas nucleares. En una de estas salvas el interceptor israelí ha fallado en derribar uno de los proyectiles que ha impactado en una zona de casas, causando unos 40 heridos, entre ellos un niño de gravedad, y también grandes daños materiales. Teherán está pagando con la misma moneda. Más temprano Estados Unidos bombardeó allí la planta nuclear de Natanz sin generar fugas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es una planta que ya habían atacado en conjunto a inicios de este mes y en la guerra del año pasado. Mientras el ejército israelí sostiene haber atacado en Teherán la Universidad de Malik Ashtar, que vincula el programa nuclear del régimen y el sistema de misiles balísticos. El presidente iraní ha exigido 2 cosas para un alto al fuego: el cese inmediato de los ataques contra su país y garantías de que no se repetirán. Sin embargo, ese escenario luce, por desgracia, lejano. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha amenazado con aumentar significativamente a partir de este domingo la intensidad de sus bombardeos junto con Estados Unidos, sobre todo contra lanzaderas e infraestructuras. Lo ha anunciado después de que el presidente Donald Trump emitiera mensajes contradictorios. Por un lado, valora reducir su presencia militar en la región y ve casi cumplidos sus objetivos, a la vez que manda más buques y marines. Y del lado iraní, el régimen hizo ayer una demostración de fuerza, lanzó 2 misiles contra la base militar estadounidense británica en la isla Diego García, que está en el Océano Índico a casi 4.000 kilómetros de distancia, revelando un alcance mayor de sus misiles del que se creía y que había reconocido, y dejando un mensaje de escalada. Essa é a visão da França, a visão francesa dos acontecimentos a partir da sua empresa estatal, a France 24, nesse canal do YouTube. Então, o que se conclui aí é que
realmente o Israel está prometendo intensificar os ataques ao Irã. Claro que depois desses ataques sofridos lá na cidade de Dimona. Mas isso vai realmente se concretizar, ou seja, se transformar em ações concretas? É a pergunta que se faz, porque o preço do petróleo poderá chegar a $250 o barril. Está atualmente entre 110 e 120, mas no início da guerra estava em $60, ou seja, até aqui já dobrou o preço do